Fala galera, eu sou Gabi Spezzani e hoje você tá de física, hoje você tá comigo. Hoje vamos aprender movimento retilíneo uniformemente variado. O que é esse palavrão todo? Bom, quais são as principais características desse movimento? Primeiramente, ele é um movimento. E o que é um movimento? É quando um corpo está mudando de posição conforme o tempo passa. É um movimento retilíneo, que significa que é em linha reta, está dizendo da trajetória desse corpo, e é uniformemente variado, quer dizer que a velocidade vai mudar. Mas vai mudar de qualquer jeito? Não, vai mudar de forma uniforme, de forma constante, ou seja, vai ter uma proporção aí da forma com que a velocidade vai se alterar. Então o primeiro passo aqui que a gente vai ver vai ser a aceleração. Por quê? Já que a velocidade muda, essa grandeza vetorial que vai medir o quanto a velocidade vai mudar no tempo será chamada de aceleração. E ela é uma grandeza vetorial, significa que ela tem módulo, direção e sentido. Pode ser representada por uma seta. E essa grandeza vetorial está associada à rapidez com que a velocidade varia. A primeira coisa que a gente vai ver agora vai ser o módulo, ou seja, como é que eu calculo o valor da aceleração. Então, o valor da aceleração eu calculo através da variação da velocidade sobre a variação do tempo. Delta na física sempre vai significar variação, o que quer dizer final menos inicial. Ok? Então aqui, ó, delta V vai ser V final, velocidade final, menos a velocidade inicial. Delta T vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Vamos ver um exemplo para ficar bem entendido? Por exemplo, quando eu digo que um corpo tem aceleração de 1 metro por segundo, eu estou dizendo que a cada segundo a velocidade do corpo está variando em 1 metro por segundo. Só que 1 metro por segundo fica muito estranho eu falar. A unidade da aceleração a gente utiliza como metro por segundo ao quadrado, e não metro por segundo. Mas simplesmente o que quer dizer que a velocidade vai estar aumentando conforme dita aceleração. Vamos ver outro exemplo para você compreender isso direito? Aqui a gente tem uma tabelinha dizendo qual é o tempo e a velocidade. Vou botar numa situação bem prática aqui. Vamos supor que você estivesse num carro com um cronômetro. No tempo zero, quando você colocou o play no cronômetro, o carro estava a 0 metros por segundo, né? Ou seja, você está partindo do repouso. O que significa partir do repouso? Significa que no tempo zero, sua velocidade também vai ser zero. Aí passou aí um segundo e sua velocidade aqui, ó, que era zero, passou a ser de 10 metros por segundo. Qual foi a aceleração? Nesse instante de tempo, de 0 até 1. Bom, como é que eu vou calcular a aceleração? Variação da velocidade, velocidade final, menos inicial, que foi 0, sobre tempo delta t, que foi 1 menos 0. No final, 10 menos 10 sobre 1, que vai dar simplesmente 10 metros por segundo ao quadrado. Legal, calculei a aceleração. Mas quando é que eu vou saber que esse movimento é de fato um movimento retilíneo uniformemente variado? Vamos pegar então outro intervalo de tempo. De 1 até 2, por exemplo. Vamos calcular a aceleração novamente? Ó, de 1 até 2, qual foi a variação da velocidade? 20 menos 10, certo? 20 menos 10 sobre variação de tempo, 2 menos 1. 2 menos 1. 20 menos 10 vai dar 10. 2 menos 1 vai dar 1. Que também dá 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas deu de novo 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos tentar fazer um intervalo de tempo maior. De 0 até 3 segundos. Vamos ver se vai dar novamente. Vamos lá. Eu peguei a variação da velocidade, 30 menos 0, sobre a variação de tempo, 3 menos 0. Vai dar 30 sobre 3. E deu novamente 10 metros por segundo ao quadrado. Repara que tem uma constância na aceleração, né? Qualquer intervalo de tempo eu peguei e calculei a aceleração. E ela sempre deu 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a velocidade está aumentando uniformemente. E qual o significado físico? Quer dizer que a cada segundo a velocidade está aumentando o quê? 10 metros por segundo. Vamos ver aqui, ó, passou um segundo, aumentou 10 metros. Passou outro segundo, aumentou 10 metros por segundo. Passou outro segundo, aumentou mais 10 metros por segundo e assim sucessivamente.
Então essa é a característica fundamental do movimento retilíneo uniformemente variado. Porque a aceleração é constante e a velocidade vai aumentando uniformemente. Mas, Gabi, vai ser sempre aumentando? Não, pode ser diminuindo também. A variação pode ser entendida tanto como um ganho de velocidade quanto uma redução de velocidade. E não se esqueça que a aceleração é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Vamos analisar agora a direção e sentido e caracterizar os tipos de movimento. Agora a gente vai caracterizar o movimento. Bom, como é um movimento retilíneo, uma trajetória reta, é fácil a gente definir um referencial. O referencial nada mais é do que um sistema de referência onde você vai definir as posições. Geralmente a gente coloca como posição crescente indo para a direita. Não quer dizer que sempre vai estar na frente do carro, a gente vai ver outros exemplos, mas um sistema de referencial nada mais é do que a posição que o carro se encontra. Por exemplo, se eu encontro no quilômetro 20, não quer dizer que o carro andou 20 km, quer dizer que ali é uma posição que ele está, ok? Vamos analisar aqui primeiramente o sinal da velocidade. Então, em roxo aqui, ó, está o meu referencial crescendo para a direita. A velocidade diz para onde o carro está se movimentando. Então, nesse ponto, né, a gente está vendo que a velocidade está no mesmo sentido do nosso referencial. Ou seja, a velocidade, o carro está percorrendo distâncias crescentes no meu referencial. Chamamos de, então, movimento progressivo, quando a velocidade está no mesmo sentido do meu referencial ou quando as distâncias estão percorrendo distâncias crescentes no meu referencial. Agora a gente vai analisar o sinal da aceleração, a direção da aceleração. Como é que eu sei que o movimento é acelerado? Quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ou seja, quando a aceleração contribui com a velocidade, esse movimento será acelerado. Resumindo aqui, então o movimento é progressivo, por conta da velocidade ser positiva, e acelerado por conta da aceleração contribuir com a velocidade. Então sempre você vai fazer essas duas perguntas. A velocidade é positiva ou negativa? A aceleração está contribuindo ou não com a velocidade? Nesse segundo caso, novamente eu tenho um carrinho crescendo no meu referencial, né, tomando distâncias, posições cada vez maiores no meu referencial. Então a velocidade aqui está no mesmo sentido do meu referencial. Logo, também é um movimento progressivo. E a aceleração está contribuindo ou não com a minha velocidade? Bom, a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro. Então, vai ser um movimento progressivo e retardado. Então, vai ser um movimento retardado, já que a aceleração está no sentido oposto da minha velocidade. No terceiro caso aqui, a gente tem nosso referencial para a direita, só que a velocidade aqui está para a esquerda. O pessoal pensa, nossa, está andando de ré. Não, o que significa é que o carro está voltando no meu referencial. Ele está tomando posições cada vez menores, ok? Então vamos lá. Já que a velocidade é negativa, o movimento não é progressivo, ele vai ser retrógrado. E a outra perguntinha que a gente tem que fazer é: a aceleração está contribuindo para o movimento ou não? Nesse caso, a velocidade está para um lado e a aceleração é positiva. Já que a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro, é um movimento retardado. Significa que o carro também está freando, ok? Nosso último caso, novamente a gente tem um referencial ali e ele está andando contra o nosso referencial, que significa que é um movimento retrógrado. Está contribuindo ou não com a velocidade? Está contribuindo, então vai ser movimento retrógrado acelerado. Então, resumindo, a direção da velocidade no referencial vai dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado, e a aceleração, estar ou não no sentido da velocidade, vai dizer se o movimento é acelerado ou retardado. Aí vem a crença do aluno, né? Gabi, a aceleração positiva, o corpo está acelerado, a aceleração negativa, o corpo está freando. Isso é verdade? Bom, gente, aqui a aceleração era negativa, porque estava contra o meu referencial. Mas esse corpo ainda está acelerado. Só com o sinal da aceleração não tem como eu dizer se o corpo está acelerado ou não. Eu tenho que associar ele ao sinal da velocidade, ok?
tira essa crença de que aceleração positiva o corpo está acelerado e aceleração negativa o corpo está freando, tá legal? O segundo tópico da aula de hoje vai ser função horária da velocidade, que vai ser nada mais do que uma fórmula que vai me dizer o quanto vale a velocidade de um corpo em um instante de tempo, em qualquer instante de tempo, na verdade. E ela vai ser dada pela seguinte fórmula. V é igual a V0 mais AT. Ou vovó, vi vovó atrás do toco, vovó ainda trabalha, o que você achar melhor. Bom, e o que significa essa fórmula? Vamos lá. Velocidade é a velocidade final desse corpo, onde eu quero calcular, tá legal? V0 vai ser a velocidade inicial do corpo, que eu tinha antes, mais o tanto que ele mudou. O tanto que ele mudou vai ser AT. Por que vai ser AT? Lembra que a aceleração era variação da velocidade pelo tempo? Se eu isolar a variação da velocidade, que foi o tanto que mudou, eu vou ter que a variação da velocidade vai ser a aceleração vezes o tempo. Como ΔT e T a gente meio que associa a mesma coisa, porque a partir do instante T0 a gente começa a contar o T, então acaba sendo que essa fórmula seja válida. O importante da gente notar aqui é que é uma função horária da velocidade, horária, tempo da velocidade. Então, o V e o T a gente não vai substituir. O que a gente vai substituir vai ser primeiramente o V0 e o A aceleração. Ai, Gabi, tá muito abstrato. Vamos fazer um exemplo prático para você entender o que eu estou falando? A questão vai ser a seguinte. Um automóvel parte com velocidade inicial de 5 metros por segundo e aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a sua velocidade após 5 segundos? Então, primeiramente, eu quero saber qual é a função horária desse carro. Lembrando, gente, que cada movimento vai ter uma função horária diferente. Então, vamos fazer para esse caso. Bom, velocidade. V é igual, é basicamente encaixar na fórmula. V0, velocidade inicial, 5 metros por segundo. 5. Já que está tudo na mesma unidade, né? Lembrando. E é positivo, né? Já que ele está crescendo no referencial. E 10 metros por segundo quadrado é a aceleração. Também positiva, já que está crescendo no referencial. Então, eu posso botar mais 10, o quê? T. Então, essa aí é a função horária da velocidade para esse carro. Legal, mas é isso que a questão está pedindo? Não, ela está pedindo qual é a velocidade após 5 segundos. Basta o quê? A gente substituir o 5 no T. Então, vamos lá? A velocidade vai ser 5 mais 10 vezes 5. A velocidade, então, vai ser 5 mais 50. A velocidade após 5 segundos vai ser de 55 metros por segundo, ok? Então, é bem simples isso daqui. Essa função nos dá velocidade do corpo em qualquer instante de tempo, ou seja, a velocidade desse carro em qualquer instante de tempo, ok? Nunca se esqueça também que a velocidade, a questão pode dar em quilômetro por hora. Então, para transformar para metro por segundo, a gente divide por 3,6. E antes de colocar na fórmula, lembre sempre de ver o sinal da velocidade inicial e o sinal da aceleração, que vai ser dada de acordo com o meu referencial. E é só isso. Agora a gente vai para a parte interessante, que é a do gráfico. Bom, a gente tem aqui, né, o gráfico da função horária da velocidade. Quem são as nossas variáveis? V por T. Então, o V vai ser o Y e o T vai ser o X. Vamos substituir aqui para ficar bonitinho. O V aqui de hoje aqui, ó, é o Y e o T vai ser o X. Ok? Qual a função de matemática? Eu vou substituir essas letras em laranja propositalmente por A aceleração por A, e V0 por B. Por quê? Porque assim a gente enxerga que essa função horária da velocidade no MR e o V será dada por uma função de primeiro grau. Vocês lembram como é a cara do gráfico da função de primeiro grau? Então, vai ser uma reta, crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente depende de quem acompanha x, depende do nosso coeficiente angular. E ela vai ser dada pela aceleração. Então, quando a aceleração aqui embaixo
for positiva, vai ser uma reta crescente. Quando a aceleração for negativa, vai ser uma reta decrescente. Então, vamos lá. Como aqui ela é positiva, a gente coloca uma reta crescente. Isso também significa que, quanto maior a aceleração, maior é essa angulação aqui, ó. Então, quanto mais inclinada a reta, chama de ângulo alfa. Quanto mais inclinada a reta, maior vai ser. Quanto mais inclinada a reta, maior vai ser a aceleração. Tanto é que, quanto menos inclinada, quando a aceleração é zero, a velocidade é uma reta que vai ser uma constante, ok? E vai se tratar de um movimento retilíneo uniforme, MRU, e não um MRUV. Mas, nesse caso, como é uma MRUV, essa reta vai ser uma reta inclinada. E B é o coeficiente linear, ou seja, quando x for zero, se você fazer o x0 aqui, vai ficar y igual a b, ou seja, v vai ser igual a v0. Então, no tempo zero, v é igual a v0. Então, o gráfico aqui, ó, inicia com uma velocidade inicial. Eu ainda posso ter uma última informação desse gráfico, a área toda abaixo dessa curva aqui, ó, até o eixo x, significa o deslocamento. Então, se você quiser calcular o deslocamento do móvel, basta calcular essa área abaixo desse gráfico. O terceiro tópico dessa aula vai ser a função horária da posição. E o que quer dizer isso? Bom, como a gente viu, vai ser uma função que vai dizer aonde o corpo está, posição do corpo, em função do tempo. Mas antes de chegar propriamente na função horária da posição, a gente vai ver a função do deslocamento, que é dada pela seguinte fórmula: Deus vê tudo, mas meio atrapalhado. Então, o deslocamento vai ser dado pela velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Mas como o deslocamento é a posição final menos a inicial, a gente tem então que a nossa função horária da posição vai ser dada por isso. Então, eu substitui aqui, ó, S menos S0 e passei o S0, o S inicial para o outro lado, a posição inicial para o outro lado. Então, essa sim vai ser a função horária da posição. E ela serve para saber a posição do móvel em qualquer instante de tempo. Então, obviamente, a posição e o tempo a gente não vai substituir. O que a gente vai substituir é a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração. Então, vamos ver um exemplo prático disso. Agora eu tenho um carro que ele está andando contra o meu referencial. Ele saiu do quilômetro 30, por exemplo, e foi para o quilômetro 0. A velocidade inicial dele seria de 4 metros por segundo e a aceleração de 2 metros por segundo. No caso, a desaceleração, já que a velocidade e a aceleração estão em sentidos opostos. O letrado está pedindo para eu escrever a função horária do movimento. Como é que eu faço isso? A função horária vai ser S, vai ser essa daqui. S é igual a S0. Quem vai ser o S0? A posição inicial. A posição inicial aqui foi de 30 metros. 30 mais ou menos V0t. A velocidade está no sentido negativo. Então, vai ser menos 4t, que eu não vou substituir. Beleza. E a aceleração? A aceleração está no sentido positivo. Legal, mas tem um A, é 2, mais 2 sobre 2 vezes t quadrado, vezes t ao quadrado. Então tá, no final das contas a gente vai ter, coloquei aqui, S vai ser 30 menos 4t mais t quadrado. E para que serve essa função? Para saber qual é a posição em qualquer instante de tempo. Qual a posição desse carro em qualquer instante de tempo. Simplesmente isso. Por exemplo, a letra B pede para saber qual é a posição que o móvel estará em 2 segundos. Então, vamos substituir para ver aqui. S, qual é a posição é o que está perguntando. E eu substituo o tempo aqui, ó, em 2 segundos. 30 menos 8 mais 2 ao quadrado, 4. Então, a posição do móvel vai ser 30 menos 4. Ou seja, o móvel vai estar em 26 metros. A posição dele vai ser 26 metros.
que faz sentido, já que esse móvel está freando e andando, obviamente, contra o meu referencial. Legal, e como ficará o gráfico da função horária da posição no MRUV? Então tá aí a função horária da posição. Lembrando que é posição pelo tempo, então a posição, em vez de V, antigamente era V, mudou para ser S. E o tempo como sendo o nosso parâmetro x. Vamos transformar essa função em termos matemáticos para você entender bem o que ela representa. O S é o y e o x vai ser o t. Legal, apareceu x quadrado, significa que é uma função de segundo grau. E eu convenientemente vou chamar esse aqui de A, meio de Azinho vai ser o meu Azão. B0 vai ser B. E a posição inicial vai ser C. Então nós temos aí a nossa função de segundo grau. Qual é a cara da função de segundo grau? A cara da função de segundo grau é uma parábola. Qual vai ser a concavidade da parábola vai depender do sinal do azão, né? Só que o sinal do azão tem a ver com o sinal da aceleração. Então vamos lá, quando o azão for positivo vai ser uma parábola feliz. Quando o azão for negativo vai ser uma parábola triste. Então como aqui no nosso caso é uma parábola feliz, vai ser dessa forma, vai ser dada a função. Quando t for zero, vai sobrar o S, o C, né? O termo C que significa a posição inicial no móvel. Então aqui ela inicia na posição inicial do móvel. Mas, Gabi, tem como eu associar a velocidade nesse gráfico? Sim, ela será dada pela inclinação da reta tangente naquele ponto. Como assim? A inclinação da reta tangente vai ser uma raspazinha que eu vou pegar nesse ponto. Tipo, vamos supor, nesse ponto aqui, ó. Eu posso pegar uma inclinaçãozinha aqui, assim. Nesse ponto aqui, eu já posso pegar uma inclinação, uma reta que vai passar raspando aqui, ó. Nesse ponto. Nesse ponto aqui, eu vou pegar outra reta. Repara que essa inclinação dessa reta tangente está aumentando. Isso significa, então, que a velocidade vai estar aumentando. Tanto que, se o móvel estiver em repouso, não vai ter essa alteração na velocidade. Ele vai estar numa posição inicial sempre. Então, não tem essa inclinação dessa reta. Então, nesse gráfico, tem como eu associar, além, claro, da posição, que é meio óbvio aqui, tem como eu associar a aceleração pela concavidade do gráfico e tem como eu associar a velocidade pela reta tangente. Nesse caso aqui, ó, vai estar aumentando conforme o tempo, a inclinação está aumentando. Então, a velocidade está aumentando. Já se a aceleração fosse negativa, a gente pode reparar que a inclinação da reta tangente, ó, estaria reduzindo. Aqui estaria muito íngreme, já aqui estaria um pouco menos íngreme, estaria reduzindo. Então, essa inclinação é o que diz a velocidade. E o nosso último tópico de hoje vai ser a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Basicamente, é a última equação que vem dessas duas equações já estudadas. Do Deus vê tudo mais meio atrapalhado. E vi vovô atrás do toco. Bom, a partir dela, substituindo uma na outra, a gente chega nessa equação, que é vovó com meu vovô, mais duas amigas dela. Não sei porquê, muita gente gosta dessa fórmula. Eu gosto de chamar ela de sem tempo irmão. Por quê? Porque ela não tem a variável tempo. Então, basicamente, basta a gente elevar a velocidade inicial ao quadrado e somar com 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Mas, Gabi, é muita fórmula. Quando é que eu vou usar uma? Quando é que eu vou usar outra? A resposta aqui é que depende da questão, depende dos dados da questão. Você vai decidir o melhor caminho. E também não tem uma forma só de resolver uma questão. Você pode resolver de vários jeitos diferentes. Geralmente, quando você não tem tempo e não quer saber a informação do tempo, você utiliza Torricelli. Então, toda questão de física que envolva cálculo, basta você organizar os dados, observar as unidades de medida, fazer as devidas transformações para ficar tudo coerente e encaixar na fórmula. Então é isso, galera. Deixa um like, se inscreve no canal e eu espero ter te ajudado a chegar mais próximo do seu objetivo. Um cheiro, um beijo e até a próxima.